Olá, meu nome é Silvia, esse é o 15º episódio do Projeto Paulo Estevam, aqui no canal do Sarai, e hoje nós vamos continuar falando sobre o capítulo 1 da segunda parte. Depois que Saulo é curado da cegueira por Ananias, ele já retoma aquele espírito missionário e já fica ali com vontade de fazer uma fala pública, né? De contar para as pessoas o que ele viveu, falar que Jesus é o Messias, né? Então ele vai até a sinagoga no sábado, né, que é o dia de reuniões, e antes de fazer a sua fala pública, ele conversa com o Sadoc, né, e ali ele já tem uma ideia do que vai ser o caminho dele, das dificuldades, porque o Sadoc, que era um grande amigo, agora, né, olha para ele assim, com ironia, né, aquela amizade, né, aquele apoio todo que ele tinha, ele percebe que era baseado nos interesses materiais, né, nos interesses mundanos, digamos assim. Então isso é dolorido, né, mas ele compreende, né, que se estivesse no lugar de Sadoc talvez tivesse exatamente a mesma reação, e aí ele vai, né, ali para a sinagoga fazer essa fala, né, ali para aquele ambiente público. Como o Saulo é uma pessoa muito famosa, ele é muito bem recebido, né, e aí quando ele começa a falar, ele já fala claramente, né, que o Messias já veio e conta que ele viu Jesus e fala isso assim, aos prantos. Ele é muito mal recebido, né? As pessoas ficam ali. É, há uma divisão, né? Tem gente que gosta muito dele e fica tentando entender aquilo como uma enfermidade, né? Que ele tá, uma doença mental, e outros já vê nessa atitude dele uma deserção, considera ele como um traidor. Então as pessoas gritam, jogam bengalas em cima dele, já é a primeira atitude violenta que Saulo vai receber, né? Por esse caminho e essa honestidade, essa luta por divulgar, né, o cristianismo. Bom, essa cena, né, acaba nessa forma mesmo, com essas pequenas violências, mas sem nenhuma prisão. Uma pessoa que está ali, um dos organizadores, né, ele fala: se fosse outra pessoa, já seria apedrejado, mas como é Saulo, né, uma pessoa que a gente conhece, então que Jerusalém o julgue, ou como doente, ou como desertor, mas agora vamos encerrar essa reunião. Então Saulo tem uma serenidade no olhar, né, no diálogo com o Sadoc, naquele primeiro embate, ele também guarda essa serenidade, mas dentro dele já está aquela guerra, aquela revolução, que depois ele vai chamar de homem velho, homem novo, né, nas suas cartas, que é a dificuldade de superar o seu orgulho ferido, porque a vontade dele era continuar falando, era argumentar, era convencer, porque ele sempre teve esse dom de convencimento, dessa fala pública, né? Muito admirado por saber falar tão bem, por ter tanto conhecimento, e ali ele percebe que ele foi vítima da sua própria ilusão, de que só ser uma pessoa pública, de ter um estoque, já seria o suficiente para falar de Jesus, já seria o suficiente para ele ser ouvido, né, para ser aclamado, né, enfim. Então, ele tem ali uma questão com a sua vaidade, né, ainda que seja uma vaidade com o desejo de servir, né. Bom, aí ele sai daquela cena e fica com muita vontade de ter o acolhimento de Ananias, e essa conversa com Ananias, né, que o Emmanuel conta assim, são poucas frases, mas olha, são frases muito interessantes, né? Então, a primeira coisa que Ananias fala para ele é: Deus te deu, né? Jesus te deu a tarefa de semeador, né? Porque você tem muita boa vontade. Mas o que faz uma pessoa antes de semear? Ela junta a semente, né? E aí, então, nessa metáfora, o Ananias já está dizendo, e compara, olha, Jesus ficou 30 anos entre nós antes de começar o seu ministério divino. João Batista meditou no deserto. Davi ficou, né, era pastor antes de começar também a sua tarefa. Ou seja, é preciso meditar. E Ananias ainda diz, para aquele que já errou muito, para poder falar e ser ouvido, precisa testemunhar aquilo que está falando, né? Então, digamos que foi um pouco precipitado da parte de Saulo já querer fazer uma fala pública. Por outro lado, é bom a gente perceber que na hora que as pessoas estão indo embora ali da sinagoga, a maioria com raiva, né, com ódio, olhando para ele com ironia, tem um pequeno grupo que olha para ele com simpatia.
que dá para a gente perceber que mesmo quando a gente se precipita na nossa ansiedade de ser útil a Deus, inclusive, de uma forma ainda um pouco precoce, um pouco, né, com pouca maturidade, ainda assim, Deus se utiliza dessas sementes, né? Deus aproveita de toda ação no bem, mesmo que às vezes a gente aja de forma um pouco precipitada, né? Bom, e aí Ananias continua então esse diálogo falando algo muito importante que já vai tocando o coração de Saulo e já vai modificando a posição dele, né? A postura dele em relação ao que ele vai fazer com a vida dele neste momento. Então Ananias vai dizer assim, quando a pessoa sai da manhã, da matinal infância e antes da noite da velhice, no momento mais perigoso da vida, Deus manda os filhos para que no trabalho se lhe enterneça o coração. Nossa, essa frase rende horas de reflexão. Então, primeiro que Ananias então divide a vida humana, né, as fases do desenvolvimento em apenas 3. Infância, que ele compara com a manhã, velhice, que ele compara com a noite, e o resto do dia, que é o momento mais perigoso, né, que seria a vida adulta, como sendo aquele momento em que é preciso trabalhar para que a gente não se perca e para que a gente enterneça o nosso coração. Ao longo das obras do André Luiz, por exemplo, ou dos romances do Emmanuel, ou os outros livros do Emmanuel, a gente vai percebendo que é preciso aumentar dentro de nós a nossa potência de amor, porque se a gente não fizer o exercício do amor, e muitas vezes, né, a vida nos convida a fazer isso por meio do sofrimento, nós vamos endurecendo, nós vamos enrijecendo, nós vamos ficando excessivamente pragmáticos, excessivamente autoritários, com muitas regras, né? E o exercício do amor é justamente esse, de enternecer o nosso coração. Ananias logo em seguida diz, pelo que você me há confessado, é provável que você não seja pai, mas você terá nos filhos do Calvário, essa expressão filhos do Calvário vai aparecer muitas vezes, você terá nos filhos do Calvário os filhos do mundo, né? Ou seja, e ele ainda compara com Pedro, olha Pedro, que está ali rodeado de pessoas necessitadas, que o Pedro distribui tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado, que as pessoas veem nele uma atitude paternal. Então é isso que Ananias está mostrando, né? Mesmo quando a gente não tem filhos, nós temos os necessitados ao nosso redor precisando de uma atitude de trabalho, de uma atitude de paternidade, de maternidade, né? Então, aqui é como se Ananias fizesse um programa, né, de ação para Saulo, né, numa postura bem paternal, né? Então, primeiro, ele precisa meditar sobre essa grande transformação da vida dele, sobre tudo que aconteceu. Isso seria uma forma de juntar sementes para depois semear. E ele precisa lembrar que ele tem muito trabalho pela frente, mas é preciso, né, fazer essa meditação primeiro. E é isso que Saulo vai fazer. Ele vai se organizar para ver Gamaliel e depois ficar um tempo no deserto. Mas antes disso, ele passa então nessa noite ainda, nesse sábado, ele vai numa reunião, uma reunião na comunidade cristã, não chega a ser uma igreja, né? Uma reunião justamente presidida ali por Ananias. E ali é a primeira experiência de comunidade de Saulo, já toca o coração dele. Quando ele foi na Igreja do Caminho, lá em Jerusalém, ele estava com o coração muito fechado, mas agora ele está com o coração aberto, né? Então ele que nunca olhou para as crianças, já pega ali uma criancinha doente, brinca com ela, já sente aquele pequeno ritual assim, de água, pão, bolo, tudo muito simples, tudo muito pobre. Ele já sente ali o amor. E Saulo vai começar então essa transformação profunda de uma forma aberta ao amor. E a gente continua semana que vem.